Ok, já. Deixa eu dar uma olhada aqui. Já iniciou a gravação. Tá bom? Então, nós vamos agora para a terceira e última etapa da aula de hoje. Nós falamos sobre diferentes equações de estado, algumas propriedades delas. E agora nós vamos comentar um pouco sobre a condensação dos gases, tá? Então, essa figura aqui eu retirei ali do livro do Atkiss, né? Que ele são isotermas ali experimentais para o dióxido de carbono, tá? E nessas isotermas aqui, que é basicamente esse gráfico, ele vai representar como ocorre o processo de condensação dos gases. Essa figurinha aqui embaixo, ela não tem no livro do Atkiss, tá? Então eu tirei de outro livro para ajudar na explicação desse gráfico aqui experimental, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, você tem aqui um conjunto aqui de isotermas, tem as chamadas isotermas subcríticas, que é abaixo da temperatura que nós chamamos de temperatura crítica, que é essa aqui, ó, 31,1 graus Celsius, essa nós chamamos de temperatura crítica, tá? Tem as isotermas que têm um valor mais baixo, em temperaturas mais baixas que ela, né? Nós chamamos de isotermas subcríticas, e isotermas com temperaturas mais altas, por exemplo, 40, 50, do que a temperatura crítica, nós chamamos essas isotermas de isotermas supercríticas, tá bom? Mas esse é um ponto que nós iríamos falar com mais detalhes depois, mas eu estou resumindo aqui para vocês, tá? Então vamos lá. Você tem um gás ali, o dióxido de carbono, ele vai ser submetido ali à diminuição de volume, né, por meio, é claro, do aumento da pressão, tá, em uma temperatura e quantidade de matéria constante. Inicialmente, você vai partir de uma pressão aproximadamente ali de 38 ou 36 atm, tá bom? Então, é justamente esse ponto aqui, a gente vai iniciar no ponto A, tá? Então, se você ver se você ver esse ponto aqui, ele está aproximadamente aqui, ó, né? Em 40, por aqui, mais ou menos, tá? Então, a gente vai iniciar nesse ponto A. Aqui nessa região aqui, nós praticamente temos apenas o estado gasoso, tá bom? Então, o gás tem um volume molar muito alto, a pressão está intermediária ali, então nós observamos apenas o estado, a substância ali, o dióxido de carbono no estado gasoso, tá bom? Na sua forma de gás, seu estado físico de gás, tá bom? Então é nesse ponto A que é representado por esse sistema aqui, né? Que é um pistão que está aplicando uma pressão, e aqui nós temos um volume molar ali do dióxido de carbono, e nós, nessa parte cinza clara aqui, está representando apenas o estado gasoso. Aí você começa a andar na isoterma para volumes molares ali menores, né? Consequentemente, a pressão já aumenta, vai para em torno de 50 atm ali, vai para esse ponto aqui B, tá? Então, você aumenta a pressão, é o que você observa aqui, e ocasiona o que? A diminuição ali do volume molar. No B, você ainda tem somente a fase gasosa ali do dióxido de carbono. Agora, quando você vai aumentando mais ainda a pressão, por exemplo, no ponto C, você já observa a formação ali do líquido, né? Do estado líquido também. Algumas moléculas da fase gasosa começam, então, a se condensar, né? Dióxido de carbono começa, então, a se condensar e se apresentar ali no recipiente na forma líquida. Isso no ponto C, né? Tá bom? Então, no ponto C, ele já começa, o gás começa a se condensar. Então, você foi aumentando a pressão, tá? Aí foi ocasionando a diminuição do volume, as moléculas começaram, então, a exercer uma força atrativa ali, certo? Diminuindo, assim, a sua velocidade, tá? E fazendo com que as moléculas do gás ali iniciem o processo de condensação, né? Que é a formação ali da fase líquida.
tá bom? Então, à medida que agora você não precisa mais aumentar a pressão, né? Então, você simplesmente mantém a pressão ali constante, aí você vai para o ponto D, e você observa que a fase líquida começa a aumentar ali, né? Então, você apenas, né, vai para a fase D, geralmente, aqui, na verdade, não era para ter aumentado a pressão, tá bom? Então, o que ocorre aqui? Ocorre um equilíbrio, né, entre a fase líquida e o vapor, ou o estado sólido, o estado gasoso ali daquela substância, que é o dióxido de carbono, tá bom? Então, aqui né, por essa representação aqui, na verdade, não aumenta a pressão, na verdade, ela se mantém constante, é apenas a formação de mais gás, na verdade, a condensação de mais gás na forma líquida, tá bom? Aí você vai para o ponto E, parte do C, D e E, que está tudo na mesma pressão, daí você observa que não há mais gás ali, a formação praticamente de condensação de todo o gás ali naquela pressão, tá bom? Então aí você observa todo o recipiente ali sendo preenchido pelo líquido, né? Do líquido de dióxido de carbono, tá bom? E se você aumenta mais a pressão, quando você vai do ponto E para o F, você já não observa nenhum, quase ou imperceptível, né, uma variação de volume. Isso indica ali que os líquidos eles são incompressíveis, né? Então eles pouca compressão vai ser observada sobre essas substâncias, sobre esse estado físico, quando ele é submetido ao aumento de pressão, né? Que é justamente isso que você observa. Do E para o F, praticamente não há nenhuma variação de volume, né? Ou seja, o líquido pouco se comprimiu, né? Ou seja, a gente pode assumir ele, em algumas situações a gente pode dizer que ele é um tipo de fluido incompressível, tá bom? Então, esse é o processo de condensação dos gases, que pode ser representado por essas isotermas, tá bom? Então, era isso que eu queria, pelo menos, para dar uma noção para vocês, né, como que funciona esse processo de condensação à medida que você vai variando a pressão ali de um determinado gás em uma temperatura e quantidade de matérias fixas, tá bom? E, bem, aquilo que eu apresentei para vocês é o dado experimental, né? Agora nós vamos utilizar determinadas equações de estado para representar esse processo de condensação, tá bom? Então aqui eu apresento para vocês essas mesmas isotermas ali, essas isotermas aqui, ó, que são isotermas experimentais, mas essas mesmas isotermas descritas por equações de estado. Nessa letra A aqui eu tenho a equação de estado de Van der Waals, tá bom? Então são as isotermas descritas pela equação de estado de Van der Waals, e na B aqui, na figura B, eu tenho as isotermas descritas pela equação de Hidlik-Kion, tá bom? Bem, vocês observam que há oscilações, né, na curva obtida por essas equações. Essas oscilações aqui, ó, certo? Ó, tem uma pressão, aí tem uma oscilação, vai para baixo e vai para cima. Essas oscilações são observadas sempre em temperaturas subcríticas, certo? Em temperaturas abaixo da temperatura crítica. Quando você tem uma temperatura acima da temperatura crítica, como 48, ó, certo? 48,1. Então, você já não observa essa oscilação, tá bom? Na temperatura crítica, certo? Quando vocês fazem um cálculo utilizando essas equações e utiliza como parâmetro ali a temperatura crítica, vocês vão observar que há um ponto de inflexão obtido por essas curvas dessas equações de estado. Aqui, ó, por exemplo, próximo da temperatura crítica, 30,99, você tem um ponto de inflexão, aqui também tem um ponto de flexão. É justamente onde você não consegue mais observar nenhum tipo de oscilação, como aqui ocorre nas curvas das isotermas subcríticas, tá bom? Então, esse é um ponto de inflexão. Nesse ponto, é basicamente onde a derivada da pressão em relação ao volume é igual a zero. Lembre-se, derivada, vou colocar aqui, derivada parcial da pressão em relação ao volume é igual a zero no ponto de inflexão. Por quê? Porque
você vai observar isso aqui, ó. Aqui nesse ponto de inflexão, ó, você vai observar uma curva onde vai ter esse pontinho de inflexão, né? Onde justamente não vai ter nenhum tipo de inclinação ali da pressão em relação ao volume. Você não vai ter nenhuma tendência de variação da pressão em relação ao volume, por isso que aqui nesse ponto nós chamamos de ponto de inflexão. Esses pontos de inflexão é justamente observados na isoterma crítica, tá bom? Daquela substância descrita pela uma determinada equação de estado, tá bom? Então, nós temos essas observações aqui que são constatada, né, por essas equações de estado, elas vão apresentar oscilações ali nas isotermas subcríticas, e essa característica de oscilação, certo, indica que essas equações de estado, tanto a de Van der Waals como a de Redlich-Young, elas são equações cúbicas, tá bom? Uma equação cúbica, ela vai apresentar três raízes, né, umas positivas e outras negativas. Então, esse tipo de comportamento aqui da curva é característico de equações cúbicas, tá bom? Por isso que essas equações, tanto a de Van der Waals como a de Redlich-Young, elas podem ser escritas, né, como equações cúbicas em termos de volume molar. E por isso que elas apresentam esses tipos de oscilações aqui, especificamente nas isotermas subcríticas. Aqui eu coloquei um exemplo de como nós podemos escrever a equação de Van der Waals em termos de uma equação cúbica, em termos de Vm, tá bom? Então eu parto da equação de Van der Waals. Só um exemplo, né, para vocês terem uma noção, como que uma equação desse tipo pode ser escrita de uma forma semelhante a uma equação cúbica, tá? Só um exemplo, aqui eu tenho a equação de Van der Waals. O que eu faço aqui? Eu multiplico essa equação por esses termos aqui, ó. Vm menos b multiplicado por Vm ao quadrado. Então, eu faço a multiplicação. Multiplico aqui e multiplico aqui. Tá bom? Quando eu faço essa multiplicação, o que ocorre? Esse termo aqui, Vmb, ele é cancelado com esse e sobra só Vm volume molar ao quadrado, que é justamente isso aqui. Aqui, quando eu fiz a multiplicação, sobrou aqui em cima esse termo, Vm ao quadrado se cancelou, por isso que só tenho Vm menos b multiplicado pelo parâmetro atrativo de Van der Waals. A segunda etapa que eu faço aqui é dividir todos esses termos aqui por P. Quando eu divido por P, eu tenho, isso aqui se cancela, aqui eu vou ter P, aqui também eu vou ter P. E depois eu rearranjo a equação e obtenho, então, uma equação cúbica, tá bom? Então, tanto a equação de Van der Waals, como eu demonstrei aqui, como a equação de Redlich-Young, elas podem ser escritas nesse formato, no formato de equação cúbica, tá bom? E é por isso que a gente observa essas oscilações aqui, ó, que são características de curvas, de equações, na verdade, cúbicas, tá bom? Bem, vamos lá. E agora, né, como eu falei de temperatura crítica, né, a temperatura crítica, nós denominamos ela de um dado do ponto crítico, né? O ponto crítico, normalmente ele é utilizado para a gente determinar os parâmetros de uma equação de estado. Vocês lembram que na equação de Van der Waals, quais eram os parâmetros ali? Era o parâmetro da contribuição atrativa, apresentado pelo símbolo A, e o parâmetro da contribuição repulsiva, né, que era o parâmetro B, tá bom? Então, nós utilizamos esse ponto crítico, né, a temperatura crítica, a pressão crítica, o volume molar crítico, para determinar esses parâmetros ali dessas equações, tá bom? E a gente sabe que no ponto crítico, a isoterma ela não vai apresentar nenhuma oscilação. Então, vocês observam aqui, ó, nessas duas equações, no ponto crítico, ó, no ponto crítico, que é esse, a isoterma, né, não vai apresentar nenhuma oscilação como nessas isotermas aqui subcríticas, tá bom? Então, esse aqui é o ponto crítico, que vai apresentar um ponto de inflexão, onde a derivada da pressão em relação ao volume vai ser igual a zero, tá certo? Então, no ponto crítico, certo, ela não vai apresentar nenhuma oscilação. A gente sabe que das propriedades das curvas, que quando ocorre essa inflexão, né,
Isso indica que ambas as derivadas, né, a primeira, que eu já falei, certo? A primeira e a segunda derivada da pressão em relação ao volume são iguais a zero. Como eu vou utilizar o ponto crítico, então eu vou o quê? Não vai ser simplesmente o volume molar, vai ser volume molar crítico, no ponto crítico. Por isso que eu coloquei uma vírgula e coloquei o Czinho, que significa volume molar crítico, tá bom? Então essas são as condições para você obter ali ou descrever um ponto, né, um ponto crítico ali utilizando uma determinada equação de estado, tá bom? Então, no ponto crítico, os isotérmos vão apresentar essas derivadas. Derivada da pressão em relação ao volume molar crítico igual a zero. Isso aqui, ó, fora do parênteses, indica o que? A temperatura constante. E a segunda derivada da pressão em relação ao volume molar crítico, né, ao quadrado, é claro, a temperatura constante também é igual a zero, tá bom? Essas duas derivadas aqui, elas estão descrevendo qual curva? Elas estão descrevendo essa curva aqui, ó, tá? Essa curva aqui, que é a isoterma 30,99 graus Celsius, que é a isoterma crítica. Esse aqui é o ponto crítico, tá bom? Então, essas duas derivadas descrevem justamente essa isoterma. Bem, a gente pode usar a equação de Van der Waals como exemplo para demonstrar para vocês como que a gente calcula, então, esses parâmetros, tá? Por meio desses dados do ponto crítico. Então, vamos lá olhar. Essas são as duas derivadas de pressão sobre da derivada parcial, né? Se chama de derivada parcial em relação à derivada parcial do volume molar crítico, a temperatura constante, tá bom? O que que a gente faz? Simplesmente a gente faz a derivada, utiliza a equação de Van der Waals, substitui aqui no valor de P a equação de Van der Waals, e quando você realiza a derivada, tá bom? Isso aqui vocês têm que saber lá do cálculo diferencial integral. Quando vocês realizam a derivada de P em relação ao volume, mantendo temperatura constante, você obtém essa equação aqui, tá bom? Isso aqui é um exercício para vocês treinarem aí na casa de vocês, para obter esse valor aqui, né? É só realizar a derivada, é fácil, é só substituir a equação de Van der Waals aqui, derivar em relação ao volume, mantendo a temperatura constante. Como eu mantenho a temperatura constante, T não vai sofrer nenhuma modificação ali, quando você estiver realizando a derivada. Qual é os termos que vão sofrer modificação? É os termos ali na equação de Van der Waals do volume molar, porque você está realizando a derivada da pressão em relação a essa variável, tá bom? Então, você pode fazer isso para cá, fazendo a primeira derivada e a segunda derivada também, tá? A segunda derivada é a derivada desse resultado aqui que você obtém, então, essa outra expressão aqui, tá certo? Então, esse aqui é um exercício bastante simples para vocês treinarem ou revisarem o conceito de derivada parcial, tá bom? Agora, o que que eu faço? Uma vez que eu faço essas derivadas, eu obtenho esses valores, então o que eu faço, o próximo passo é aplicar as condições críticas, ou seja, essas condições aqui que eu coloquei para vocês, a primeira derivada igual a zero e a segunda derivada igual a zero, tá bom? Então é isso que a gente faz, então eu considero isso aqui igual a zero e isso aqui igual a zero, tá bom? Então eu simplesmente rearranjo essa equação, menos RT passa para o outro lado positivo. Isso aqui fica positivo aqui desse lado. É justamente rearranjando essa equação quando eu considero essa derivada aqui parcial da pressão em relação ao volume molar igual a zero. E aqui do mesmo modo, né? Eu faço essa transformação. É claro que aqui, o que que eu fiz? Eu dividi já por 2. Como eu dividi por 2, aqui se cancelou e aqui ficou 3. Por isso que aqui aparece o 3A e aqui não aparece o 2, tá bom? Então, aqui quando eu fiz já o rearranjo, eu já dividi por 2, tá certo? Para simplificar a equação. O outro passo foi dividir essas duas equações entre si. Eu simplesmente fiz uma razão, né? Peguei RT se dividir aqui por esse termo aqui, né, dessa outra equação, e obtive essa relação, e essa aqui é a minha relação do lado direito, tá bom? Cancelei esse com esse, volume molar aqui sobra o que? Volume molar C,
Tá, aqui eu cancelo com 3, sobrando o que? Volume molar C menos B, tá certo? E é justamente isso aqui que ocorre. Aqui 2A também se cancela, somente 2 multiplicado pelo volume molar 6, dividido por 3, volume molar no ponto crítico, menos B, que é justamente isso que sobra aqui da equação depois de fazendo essa simplificação. Aqui você apenas rearranja a equação, tá? Substitui aqui e obter, então, essa relação aqui para o volume molar em termos do parâmetro repulsivo da equação de Van der Waals. Substitui esse resultado na primeira dessa equação, que é justamente essa, ó, que tu vai substituir. Quando você substituir, você obtém uma expressão desse tipo aqui, tá? E depois rearranja e obtém, então, o valor da temperatura crítica, tá bom? Você apenas reage e obter o valor da temperatura crítica. Depois de obtido o volume molar crítico e a temperatura crítica, você então pega essas duas definições aqui, né, dessas variáveis ali no ponto crítico, e você substitui naquela equação aqui, ó, ainda, nessa equação aqui, ó. Você substitui nessa equação, certo? Para obter a pressão crítica. Substituindo nessa equação, você realiza cálculos simples aqui, inclusive do ensino fundamental, tá bom? Aqui eu demonstro para vocês. Na apostila também eu detalho para vocês como você faz esse cálculo. Quando você faz essa substituição, faz todo o cancelamento aqui, você obtém, então, o valor da pressão crítica em termos dos parâmetros atrativos e repulsivos da equação de Van der Waals, tá bom? Então, dessa forma, você utiliza os dados críticos para calcular, então, esses parâmetros aqui da equação de Van der Waals, tá bom? Então, essa é a ideia principal de utilizar esses dados críticos, né, para a gente obter o valor desses parâmetros aqui, atrativos e repulsivos da equação de Van der Waals. Você pode utilizar outra equação, mas com certeza ficará muito mais complexo, né, o cálculo da derivada em relação da pressão em relação ao volume molar. Claro, você vai obter outras relações, outros valores de volume crítico, temperatura crítica, pressão crítica. Por quê? Porque você está usando outras equações de estados ali naquele teu cálculo. Mas o princípio de partida é sempre o mesmo. Primeira derivada da pressão em relação ao volume molar crítico, a temperatura constante é igual a zero. A segunda derivada também é igual a zero. Esse é o ponto de partida, tá bom? Então, sempre nos dados críticos você vai ter essa relação matemática, tá bom? Uma derivada parcial da pressão em relação ao volume molar crítico, a primeira é igual a zero e a segunda também é igual a zero, tá certo? Então, essa é a parte que eu queria apresentar para vocês. Eu não demonstrei matematicamente, apenas coloquei aqui no slide, né, os passos que vocês, os passos matemáticos que vocês devem fazer para obter essas relações. O meu desejo, na verdade, o ideal seria apresentar isso presencialmente para vocês no quadro, né, caso vocês queiram, eu posso fazer isso presencialmente, né? Esse seria o ideal, né? Mas a gente está utilizando as ferramentas disponíveis. Então, eu passei o material também para vocês, né? Lá no material sobre anotações dos gases, e eu detalho muito bem, né? Como que você faz esses cálculos, os passos matemáticos que eu estou apresentando aqui para você obter essas relações, tá bom? Então, a aula de hoje era isso. Amanhã eu vou finalizar a aula dos gases e também usar um tempo para conversar com vocês, né, para tirar dúvidas, e semana que vem nós vamos realizar, na verdade, né, um atendimento presencial, né, de tirar dúvidas e também de revisão, né, de alguns conceitos básicos para a nossa primeira avaliação parcial. Beleza? Então é isso, pessoal. Eu vou agora finalizar aqui essa gravação, tá bom?